Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os meus irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre um tema muito importante: como permanecer casados em tempos de desistência, né? Esse é o tema bem interessante do programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom estar com vocês mais uma vez, né? Trazendo esses assuntos que eu amo muito, programa relacionado à família, né? E o tema de hoje que eu reservei para conversarmos é como permanecer casados em tempo de desistência, né? O texto base eu escolhi para ler lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Malaquias, que diz assim a palavra de Deus: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Portanto, ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Essa passagem bíblica se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Muito bem. Como permanecer casados, né? Esse é o grande questionamento diante de tantos problemas, né, que nós convivemos hoje na sociedade atual, né? Nós estamos vivendo tempos em que desistir virou algo normal. O profeta Isaías, ele já profetizou há muitos anos de Cristo, dizendo: ai do tempo, quando disser do doce amargo e do amargo claro, né? Do amargo doce e do doce amargo, do claro escuro, do escuro claro. Ou seja, ele falava da inversão de valores, né? Aquilo que é certo estão dizendo que é errado, e aquilo que é errado estão dizendo que é certo, né? Então, desiste-se de sonhos hoje, muitos desistem de projetos, muitos desistem de amizades. Nós estamos vivendo tempo em que desistir virou algo normal. E isso com uma facilidade tremenda, uma coisa normal. Infelizmente, meus amados, muitos estão desistindo do casamento. Vivemos a cultura do descartável. Quando quebra, troca. Quando cansa, substitui. Quando requer esforço, abandona. Mas, meus queridos, mas casamento não foi criado para ser descartável, não. Não. Casamento é uma aliança. E a Bíblia diz no livro do profeta Malaquias que o Senhor, o próprio Deus, Ele é testemunha da aliança entre você e seu esposo, você e sua esposa. Tá certo? Quando Deus é testemunha, meus amados, não estamos lidando com algo provisório, não. Estamos lidando com algo sagrado, né? Então a pergunta que precisamos responder hoje é: como permanecer casados em tempo de desistência?
Permanecer não é coisa que acontece automaticamente, não. É uma construção diária. Casamento é uma construção, né? E precisa que nós, todos os dias, façamos os investimentos necessários, tenhamos os cuidados necessários. Eu diria que casamentos duráveis, eles unem amor e compromisso. Os casamentos que duram, eles são geridos sobre o amor e compromisso. Muitos dizem assim, que só o amor sustenta. Outros dizem, só o compromisso mantém. A experiência, meus amados, mostra que nem só o amor, nem só o compromisso funcionam isoladamente. Não. Só amor sem compromisso evapora quando surgem dificuldades. E só compromisso sem amor cultivado vira o quê? Obrigação pesada. Então a experiência mostra que nem só o amor, nem só o compromisso funcionam isoladamente. Tem que os dois estarem juntos. A Bíblia apresenta o equilíbrio perfeito. Lá em Gênesis 2:24, e reafirmado por Jesus lá em Marcos 10, 7 e 8, diz assim, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Veja bem, aqui você encontra duas expressões muito fortes. Unir e uma só carne. Unir significa o quê? Significa, meu amado, apegar-se firmemente. Unir significa que você é lealdade inabalável. Unir é amor que decide permanecer. Por isso deixará seu pai, sua mãe e unir-se à sua mulher, né? Tornando-se dois uma só carne, né? Aqui é uma união tão profunda que qualquer separação deixa marcas. O apóstolo São Paulo, ele chamou esta só carne de um mistério. Isso é um mistério. Ele diz que casamento reflete Cristo e a igreja, né? Ou seja, casamento não é apenas convivência, é representação espiritual. Representa Cristo e a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, né? O marido também deve amar a sua esposa. E a esposa, por sua vez, deve reverenciar, respeitar. Veja bem, casamentos duráveis requerem manutenção sistemática. Ou seja, tudo que é valioso precisa de manutenção. O carro, a casa, a saúde. O casamento também, meu querido. Casamento não acaba de repente, não. Casou no dia, acabou, não. Eles enfraquecem, eles adoecem, eles entram em coma por falta de cuidado, de assistência. Você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, você precisa ter a disposição para lidar com os conflitos. Conflito não é sinal de fracasso, não. Não. Conflito é sinal de que duas pessoas diferentes estão convivendo. O problema não é ter conflitos, não. O problema é não saber tratá-los. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2 e 7, nós encontramos o manual que Deus deixou através do apóstolo São Paulo escrevendo lá, ou seja, de Pedro escrevendo, para saber lidar com os conflitos. Ele diz assim para as mulheres, como você vai lidar? Mulher, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Como assim? Por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Então aqui está o manual de Deus para a mulher. E para o marido ele diz, vós igualmente, maridos, vivei a vida como do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil. Não é mais fraca, mais frágil. Diz, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, você e a sua esposa, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui nós aprendemos respeito no comportamento, sabedoria no convívio, honra mútua nesse manual. Eu digo mais, casais maduros aprendem o quê? Aprendem a ouvir antes de reagir. Aprendem a respeitar diferenças. Casais maduros aprendem a dialogar sem ferir. Outra coisa muito importante é a capacidade de lidar com erros e mudanças. Meus amados, casamento saudável é feito de duas pessoas imperfeitas, não esqueça isso. O que define o futuro não é a ausência de erro, não, mas a forma como nós lidamos com esses erros, como nós administramos. Efésios 4:32 ensina o seguinte: sede bondosos, sede compassivos, perdoando, fujam aos outros. Ah, mas eu não consigo. Peça graça a Deus. E nos versos 25 até 31, nós somos alertados a não mentir, não alimentar ira, não usar palavras que machucam e não permitir que a amargura se instale. Palavras, meus amados, constrói ou destrói lares, não esqueçam disto. Em tempos de redes sociais, mensagens rápidas e comunicação digital precisamos redescobrir o valor do diálogo presencial. É o olho no olho, do pedido sincero de perdão, da conversa, da comunicação, do diálogo. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família, né? Estamos conversando sobre esse assunto hoje tão interessante, né? Como perdurar, como permanecer casado em tempos de crise, de dificuldades, de lutas, né? Então, eu diria que casamentos duráveis são aqueles casamentos que recebem constantes investimentos, né? Por quê? Precisa. Porque, meus amados, relacionamento não cresce sozinho. Não. Ele cresce onde há investimento. Quanto mais você investir no seu casamento, é como uma planta. Quanto mais você agoa, aduba, né? Aquela planta floresce, dá flores, dá frutos, né? E esse investimento precisa ser do modo geral. Nós somos corpo, alma e espírito. Precisa haver investimento físico. Por quê? Porque cuidar do corpo, meu querido, não é vaidade. Quando feito com equilíbrio, não é vaidade não, mas é uma forma de honra e gratidão a Deus. Só precisamos lembrar que o corpo é passageiro. Ele sente o cansaço, ele sente as limitações, ele sente o efeito do tempo. Por isso, nosso corpo, não devemos viver apenas para a aparência exterior, não, mas também para aquilo que é eterno. Então, cuidar do corpo, da aparência, da saúde, né? Isso é fundamental, importante na vida do casal. Expressar carinho físico, demonstrar afeto, isso é importante, né? São investimentos, né? Porque pequenos gestos, meus amados, mantêm o vínculo vivo. E na parte emocional, nós somos um ser emocional, nós temos uma alma, né?
E é preciso exatamente controlar emoções negativas. Vamos começar, não é assim. Vamos pensar no melhor, né? Controla as emoções negativas, resolva os ressentimentos, não guarde, não acumule ressentimentos, não, mágoas, não acumule mágoas, não. Porque mágoas acumuladas viram muros invisíveis dentro de casa. Aquela pessoa magoada, né? Casais que permanecem aprendem a conversar antes que a dor se torne distância. E sem falarmos no investimento espiritual, o casal precisa investir na vida de oração, da leitura da palavra de Deus. Os casais que oram juntos, eles criam uma conexão profunda. Quando tem o hábito de ler a palavra de Deus juntos, quando cultuam juntos e fazem o culto doméstico, né? Vão para a escola dominical, vão para o culto de instrução, servir a Deus juntos. Tiago 1:22 diz assim: sede praticantes da palavra. Isso significa que vocês estão juntos, lendo, cultuando, orando, prestando culto a Deus. Não basta conhecer princípios bíblicos, não, eu conheço. Não, é preciso aplicá-los dentro de casa, no dia a dia, né? E eu daria alguns conselhos muito importantes a vocês, né? Para que você possa realmente fortificar o seu casamento, o seu relacionamento, para que vocês tenham uma vida longa. Um grande escritor, Dr. Ed Wart, no livro O Amor que Não Se Apaga, ele lembra princípios valiosos. Ele diz: nada é mais importante do que a saúde do seu casamento. É que nós falamos. O bem-estar físico, emocional e espiritual. Ele diz também: conhecer profundamente o cônjuge é essencial para amar corretamente. Você precisa conhecer o seu cônjuge. O que ele gosta, o que ele não gosta. O que ele faz, o que ele não faz, né? Ele diz também que tempo de qualidade não é luxo, não, é necessidade. Você precisa, é uma necessidade. Você precisa de tempo de qualidade. Outra coisa importante que no primeiro ano de casamento é decisivo e deve ser vivido com prudência, com cuidado, com zelo, né? O casal precisa funcionar como equipe no serviço de Deus. Casamento, não esqueça, não é competição. Casamento é cooperação. E concluindo, meus amados, eu diria a você: permanecer é mais que durar. Não esqueça, a vida é breve. Vale a pena desfrutá-la, meus amados, ao lado da pessoa com quem fizemos aliança. Não basta, meus queridos, permanecermos juntos. Não, isso não é suficiente. É preciso permanecer bem, viver bem. Não apenas a aparência social, não, mas aquela convivência alegre, verdadeira e feliz. Porque permanecer casados deve ser o quê? Um privilégio. Deve ser uma alegria. Um testemunho vivo do agir de Deus. Que alegria, né? Que cada casal compreenda. Casamento não é sobrevivência, é construção diária. Vocês precisam crescer cada dia, né? E digo, concluindo, a arte de permanecer casados é aprendida quando decidimos todos os dias o quê? Amar, perdoar e investir novamente. Essa é a arte de permanecer casado. Se você pretende, tem essa vontade, esse desejo, então, todos os dias, põe em prática. Amar, perdoar e investir. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Estamos chegando no momento final do nosso programa, mas vamos orar para que Deus nos dê graça, nos ajude a sermos realmente vencedores nessa batalha tão dura, né? Oremos então. Pai de misericórdia, queremos te louvar, Pai, te agradecer por mais um programa, Senhor Deus,
E peço para que Tu abençoe, Jesus amado, cada casal, cada família, Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor, meu Deus, ter a graça da parte de Ti, deles permanecer casado, enfrentar a dificuldade, esse problema. Meu Deus, fica conosco, eu te peço, te agradeço essas bênçãos, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus